E aí, pessoal? Hoje a gente vai dar continuidade aos módulos de equipamentos oftalmológicos, dando mais atenção hoje à tomografia de coerência óptica. Esse exame, que também é conhecido como OCT, e é um exame de imagem que vai fazer a análise e medida de estruturas intraoculares, tanto anteriores quanto posteriores. Ele é o padrão ouro para o diagnóstico de algumas doenças oftalmológicas e é muito importante na classificação do estágio dessas doenças e também na definição terapêutica. O procedimento ele é não invasivo e ele leva em torno de 10 a 20 minutos para ser aplicado por um oftalmologista ou por um técnico. Como que esse equipamento ele cria essas imagens? Então, basicamente ele funciona de forma muito parecida com o ultrassom, com a ultrassonografia. A diferença é que o ultrassom ele vai usar ecos de som para produzir as imagens, enquanto que o OCT ele usa ecos de luz. Como a velocidade da luz ela é bem mais rápida, bem mais rápida que a do som, a resolução da imagem do OCT ela também acaba sendo melhor que a do ultrassom. Ao contrário do ultrassom, o equipamento ele não tem contato direto com o paciente. A criação das imagens ela é baseada no princípio da reflectometria. Um raio de luz ele é emitido contra as estruturas do olho e, claro, que ele volta como um reflexo. Só que os reflexos das camadas mais anteriores eles vão voltar antes, porque a distância que eles percorrem é menor do que a dos raios que batem lá nas camadas mais profundas. Esses raios que vão até o fundo e voltam, eles demoram mais para chegar e também voltam com menos intensidade. É claro que essas diferenças elas são minúsculas, mas o OCT ele tem dois equipamentos chamados interferômetro e espectrômetro, que são embutidos nele, que conseguem fazer a leitura dessas variações e com base nisso ele consegue construir as imagens de forma antero-posterior. Quando as imagens elas são colocadas juntas por meio de softwares, que também são embutidos no aparelho, forma-se uma imagem 3D muito parecida com as das lâminas lá de histologia. Isso possibilita que a gente avalie as estruturas posteriores do olho, principalmente as alterações de coroide e retina. Apesar disso tudo, o OCT ele não nos dá uma simples imagem. Ele tem softwares que permitem que a gente faça inúmeras outras avaliações e estimativas a respeito daquilo que está sendo examinado. Por esse motivo que o laudo ele não é tão simples quanto o do ultrassom. Então, em um exame, a gente pode fazer várias análises diferentes, mostrar gráficos com diferentes interpretações e dar atenção para diferentes partes do olho. A gente pode estudar o disco óptico, a mácula e a parte anterior do olho e avaliar as condições que podem acometer cada uma delas. Então vamos passar uma por uma. Nas doenças do nervo óptico, a gente pode fazer o diagnóstico de alterações como o glaucoma nos estágios iniciais, que é marcado pelo aumento da escavação do nervo óptico, ou, por exemplo, alterações como o edema de papila. Em termos de mácula, por sua vez, a gente pode diagnosticar condições como a retinopatia serosa, o edema macular cistoide, algumas aderências vítreas, que são quando o vítreo se cola na retina, e em alguns casos, isso pode evoluir para um buraco macular, como a gente pode ver nessa imagem a seguir. E também as formações neovasculares, epiretinianas ou subretinianas, que aqui dentro a gente tem a doença que se chama degeneração macular relacionada à idade, que o padrão ouro dela para diagnóstico é o OCT. E ela é marcada pelo acúmulo de matéria entre a membrana de Brandt e o epitélio pigmentar. Então são essas pequenas elevações que a gente vê aqui abaixo da retina e que podem acabar alterando a visão do paciente, fazendo com que o campo fique distorcido. E por último, as doenças da porção anterior do olho, elas também podem ser avaliadas com outro tipo de feixe de luz que a OCT também pode emitir. Aqui no canto superior, eu coloquei uma imagem de uma córnea normal, como a gente veria uma córnea normal. E aqui embaixo a gente pode ver, então, um edema de córnea na primeira imagem. Na segunda, uma distrofia corneana. Nesse caso aqui é a distrofia de Fuchs, que a gente vê, além de um edema de córnea, a gente também vê um espessamento da membrana de Descemet, marcada com o número 1.
e também o glaucoma de ângulo fechado, que nós podemos ver aqui nesse terceiro exemplo. Agora, vamos dar um exemplo mais prático. Vamos falar então um pouco sobre o glaucoma, que é uma doença que acomete as células nervosas que compõem o nervo óptico e que vai se manifestar nessas três áreas que a gente viu que o OCT pode avaliar: o disco, a mácula e a porção anterior. No caso do disco óptico, a OCT ela faz a avaliação da camada de fibras nervosas da retina, através da espessura dessa camada. Então aqui nesse caso, no primeiro laudo, a gente tem um paciente saudável, um paciente top, sem problemas. A gente percebe que ao redor do disco aparecem áreas pintadas com cores mais quentes, que significa que ali tem áreas mais espessas. Isso é completamente normal, porque a gente tem o nervo entrando no disco óptico naquela região. Então isso é bom, o nervo está ali em toda a sua espessura. Ao contrário dessa primeira imagem, a gente tem o segundo laudo, onde no olho direito está quase tudo azul, com pouca espessura. Por quê? Porque a camada de fibras nervosas da retina ela está sendo comprometida pelo glaucoma. O nervo está atrofiado, ele mal aparece. Aqui embaixo a gente tem o mapa de desvio, que ele basicamente mostra em vermelho as alterações que estão acontecendo. Então, o olho esquerdo do paciente, que está saudável, ele não tem nenhuma área vermelha porque não existe um desvio da normalidade, ao contrário do olho direito. E, por último, nesse mesmo laudo, a gente tem uma análise da escavação do disco, demonstrando que há um aumento dessa escavação, que é típica do glaucoma, no olho direito, mostrando que as porções superior e inferior da escavação, que estão pintadas em vermelho na imagem, elas estão alteradas. Essa escavação ela aumenta pelo mesmo motivo de antes. A camada de fibras nervosas ela tem sua espessura diminuída. No caso da mácula, o dano ao nervo ele se reflete em dano às células ganglionares, que são as últimas células daquela imensa pilha lá da retina, que compõe a retina, que a gente tinha que decorar para isso, e cujos prolongamentos formam o nervo óptico. São essas células que são acometidas no glaucoma. O OCT ele vai fazer a varredura da retina, no caso da mácula, e ele vai evidenciar se há ou não dano a essas células ganglionares, porque isso vai também se refletir em diminuição da espessura. Então, no caso da imagem, a gente vê que algumas áreas da mácula elas estão mais finas, demonstradas pela coloração azul, que deveria ser amarela. O que mostra que está sim havendo lesão ganglionar. E por último, para completar a nossa avaliação do glaucoma, a gente também pode avaliar o ângulo irido-corneano para ver se ele está fechado ou se ele está aberto. Ele vai estar claramente fechado nos casos de glaucoma de ângulo fechado. Então, pessoal, por hoje era isso. Eu espero que essa aula tenha sido útil para entender um pouco a respeito desse mundo imenso que é o OCT e que às vezes a gente não tem muito contato na faculdade, até porque é uma ferramenta bem atrelada ao especialista. Espero ter ajudado. Abraços!